Lição de número 10. A intercessão pelos Efésios. 7 de junho de 2020. Texto áureo. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15. Verdade prática. Devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A leitura diária na segunda-feira, Mateus capítulo 6, versículos 7 ao 15. Jesus ensina os discípulos a orar. Na terça-feira, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Devemos apresentar as nossas petições diante de Deus. Na quarta-feira, 1 João capítulo 5, versículo 14. Deus escuta as orações e, segundo a sua vontade, nos ouve. Na quinta-feira, Mateus capítulo 6, versículo 7. Cristo ensinou que a oração deve ser feita sem o uso de vãs repetições. Na sexta-feira, Jeremias capítulo 33, versículo 3. Ao que clama, Deus promete responder e revelar verdades. No sábado, Romanos capítulo 8, versículo 26. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Leitura bíblica em classe. Efésios capítulo 3, versículo 14 ao 21. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder, pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Introdução. Após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da Igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessora do apóstolo é o tema desta lição. Tópico 1. Corroborados com o poder do Espírito. O apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Ponto 1. As riquezas da sua glória. Paulo apresenta sua oração confiado nas riquezas de sua glória, a de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça, o que significa que ele é possuidor de todas as glórias e dispenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a Igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Ponto 2. Fortalecido com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a Igreja seja corroborada com poder pelo Espírito no homem interior. Essa petição não quer dizer
que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Ainda enfatiza que a única força que habita o crente e a se manter firme advém do Espírito Santo, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. Ponto 3. Habitado por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, o que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. No versículo em questão, o verbo grego é katoikein, significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Tópico 2. Arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Ponto 1. Amor, a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. O amor é o resumo da lei e dos profetas, o sinal dos discípulos de Cristo, a prova de filiação com Deus, e deve ser expresso por meio de atitudes concretas. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. Ponto 2. Arraigados e fundados em amor. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Indica que, sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor divino. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo entendimento, e indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. Ponto 3. A intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do poder do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama e que por isso devemos amar uns aos outros. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Tópico 3. A bênção de Deus excede o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o Eterno deve ser glorificado para sempre. Ponto 1. A dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos,
Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Desse modo, o poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. A grandeza do poder do nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações. Ponto 2. O convite para adoração. Paulo encerra esse capítulo com um convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na Igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do mistério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à Igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dádivas. Ponto 3. A glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na Igreja em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte do propósito da instituição da Igreja. A Igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações e enfatiza seu pedido com a frase para todos sempre, que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Conclusão. Ao usar a intercessão de Paulo, anelava o fortalecimento da Igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração: o fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Para refletir, o que o apóstolo Paulo pede? Qual é a única força que habilita o crente a se manter firme? Qual é o maior de todas as virtudes? Qual é a maior de todas as virtudes? Qual a ênfase da oração apostólica? Como Paulo encerra Efésios 3.